Oi, gente! Estamos aqui com vocês em mais um Cá Entre Nós. Hoje, nosso Cá Entre Nós, inclusive, vai sair fora do dia programado, mas vocês já estão sabendo por quê. A gente teve aí uma série de lives essa semana. Semana que vem teremos outra série de lives, então nossa programação vai ficar um pouquinho desorganizada nessas semanas em função dessas lives que a gente não podia perder a oportunidade de trazer para vocês, nesse momento, essas pessoas tão maravilhosas que aceitaram nossos convites e que estão compartilhando conosco o conhecimento delas, enriquecendo tanto a mim quanto a vocês. Nosso Cá Entre Nós hoje tem a ver com isso, com esse momento que a gente está fazendo com vocês, dessas lives e tudo, que fala sobre investir em si mesmo. Então eu venho aqui conversar com vocês porque eu tenho observado nessas minhas andanças por aí, que a gente não é educado para investir na gente mesmo. Em todos os sentidos, tanto em tempo, como em conteúdo, como principalmente no financeiro. Engraçado isso, né? E isso me veio porque eu estava conversando com um amigo essa semana passada, em função dessa história das lives, e ele falando para mim que agora estava aproveitando esse momento, desse momento caótico que a gente está vivendo, porque está tendo muito conteúdo gratuito e tudo, e aí ele estava tendo coragem, olha bem, presta atenção à palavra, ele estava tendo coragem de fazer alguns cursos, porque quando não era gratuito, coragem no sentido assim, porque está gratuito, aí ele se arriscou a se inscrever. Mas, observem bem, mas ainda não tinha tido tempo mesmo para parar e começar o curso. Ele se inscreveu, teve a coragem, porque estava gratuito, ele não teve que gastar nenhum realzinho, e ainda não tinha tido a coragem de gastar o tempo dele, porque o tempo dele está lá disponível, né? Porque ele está em casa, né, nessa quarentena e tudo, mas ele já assistiu filmes na Netflix, já ficou ouvindo música, assistiu umas lives de shows, mas o investimento lá que já foi dado, um presente para ele fazer de forma gratuita, isso ele ainda não doou o tempo dele para ele mesmo, né? Aí, quando ele falou isso, fiquei assim pensando, eu disse, meu Deus, como é que pode, né? Aí eu aproveitei a oportunidade, porque professor é assim, né? Disse, vou já fuçar aqui, vou entender melhor essa cabeça, né? Aí conversei com ele, perguntei, eu disse, mas me diz uma coisa, não entendi bem como é, tu teve coragem agora desse negócio gratuito, mas não cursou ainda, mas por que tu não tem coragem de gastar com um curso para ti? Tu não paga, tu acha caro? Como é isso? Aí ele foi me dizer, que ele disse que, rapaz, um curso, um dia eu vou para um curso, um seminário, um dia, ou um curso desses online, rapaz, vai pagar R$ 300, R$ 500, rapaz, eu acho muito caro, não tenho coragem não. Aí eu fiquei assim, eu disse, gente, fazendo uma ressalva, eu sei que R$ 500 para algumas pessoas que ganham salário mínimo é demais, mas no caso dele, ele não ganha salário mínimo, tá certo? Ele ganha muito bem, obrigado, inclusive é um empresário, tem uma situação de vida financeira muito, muito boa, onde R$ 500 é um valor pequeno frente ao que ele ganha, né? E aí eu perguntei para ele, quanto seria que tu teria coragem de gastar? Já que tu acha que R$ 500 é muito, R$ 300 é muito, quanto você teria coragem de gastar? Aí ele parou, olhou assim para mim, aí disse, nunca pensei nisso não, Indira. Mas, rapaz, eu tento sempre ganhar, eu não gosto de gastar essas coisas, eu não gosto de gastar com isso não. Aí isso, chegou, acendeu assim uma luzinha na minha cabeça que eu fiquei, rapaz, quer dizer que tu acha que é caro gastar qualquer dinheiro com qualquer coisa que seja tipo educação, curso para ti? Eu já me formei, eu já tenho a minha graduação, estou aqui na minha empresa, tá bom. Aí, gastar dinheiro com isso pra quê? Eu fiquei chocada, não vou mentir. Eu tô dizendo isso pra vocês porque eu disse isso pra eles, viu? Pra ele. Então, assim, quando ele assistir esse vídeo, que ele vai saber que eu tô falando dele, mas ele sabe porque eu disse a ele, eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu fiquei tão chocada. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Mas me diz uma coisa, tu tem coragem de sair pra ir jantar fora com os amigos, beber um vinho,
uma noitada, assim, né? Nem noitada de balada, mas uma noitada de um jantar com os amigos, vinho num restaurante bom. Aí isso aí tu gasta? Aí é diferente, é diferente. Eu disse, certo. E tu paga quanto num jantar desse, assim? Por exemplo, tu e tua esposa sai pra jantar e tal, entendeu? Aí tu tem coragem de gastar quanto? Não, aí é diferente, né? Porque a gente toma um vinho bom, aí tem a sobremesa, a carne, tudo. Aí um jantar desses é uns R$ 400, né? Mais ou menos. Aqui em Fortaleza, né? Porque quando é em São Paulo é mais caro. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Cara, o cara gasta R$ 400 numa noite, num jantar. Tudo bem, vale a pena, a comida é boa, o vinho é bom, legal, não tô criticando isso. O que tô criticando é o fato dele não ter coragem de gastar os mesmos 400 que ele comeu e vai embora o que ele comeu, que tanto faz ele comer no restaurante chique como no restaurante simples, em termos de sobrevivência, né? Ele tá comendo no restaurante chique porque é mais elaborado e tudo. Mas ele não tem coragem de gastar R$ 1, porque ele não vai nem 400, é R$ 1 em educação para ele mesmo, que vai melhorá-lo profissionalmente, que pode dar uma alavancada, né, no start da empresa dele. Então, aí eu fico pensando, e os filhos desse cara, meu amigo, como será que eles não estão sendo educados? Aí eu fiz uma reflexão maior. E a juventude? Quantas pessoas não devem ser iguais a esse meu amigo? Que eu fiquei tão chocada, assim, eu não achava que isso era possível. A pessoa ter coragem de gastar com uma farra, ter coragem de gastar com uma roupa, com um corte de cabelo, com as unhas, fazendo unha. Raciocina, tu faz unha no cabeleireiro toda semana, papel em mão, R$ 40, R$ 40, R$ 40. 40 vezes 4 semanas, vai dar R$ 160. Se juntar, já dá pra fazer um curso aí legal. Tô dizendo que você não pode fazer as unhas, não. Tô dizendo que é questão de prioridade, gente. Então, assim, a gente tem que começar a entender que investir na gente vale a pena. Aliás, não só vale a pena, deveria ser a prioridade. Porque a pessoa quer ganhar dinheiro, quer ser bem remunerado. Não, eu queria ganhar bem, eu queria me destacar, eu queria ser um executivo, eu queria ser como fulano, mas eu não tenho sorte. Que sorte? O fulano deve ter investido nele. É porque a gente costuma achar que tudo é sorte, caiu do céu. Aí fica criticando o que deu certo e não olha pra gente mesmo o que a gente não está fazendo. Gente, eu fiquei tão passada com isso, com essa minha conversa com esse meu amigo, que eu fiquei assim, caraminholando, passei a noite pensando, eu disse, meu Deus, eu não acreditava, foi um aprendizado. Essa minha conversa com esse meu amigo, eu agradeci a ele, e ele vai rir, porque eu disse a ele que eu ia fazer um vídeo específico sobre ele, sobre isso, porque foi uma aula para mim, uma aula de um conteúdo que eu precisava ter acesso, porque eu não tinha nem noção que tinha gente que pensava assim, que pensava que não valia a pena gastar dinheiro em alguma coisa para melhorar você mesmo profissionalmente. Isso me fez, me causou um choque. E aí eu fui refletir sobre isso, fui ler, fui pesquisar para poder fazer essa aula aqui para vocês. E comecei a juntar umas pecinhas que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Então, se de alguma forma você se identificou com essa história do meu amigo, claro que a desse meu amigo é bem exagerada, porque ele não tem coragem de gastar nem R$ 1, né? Tem gente que gasta R$ 1, 2, né? Mas você tem que gastar, às vezes, um pouco mais, gente, para fazer uma pós-graduação. Às vezes não é nem uma pós. É um curso específico. Eu estava nesse instante dizendo para os meus 2 filhos aqui que eu vou investir agora, vou fazer um curso de teatro online, que eu descobri que tem uns cursos online de teatro. E eu vou fazer, eu estou sem tempo de fazer físico, né? E nem pode agora, mas mesmo quando puder eu não vou ter tempo, então eu vou fazer um online para poder aprender algumas técnicas, porque eu estou fazendo esses vídeos para vocês, para melhorar a minha impostação de voz, de repente melhorar meu jeito de falar, porque eu não fui treinada para as câmeras, né? Então, de repente, um curso de teatro me ajuda a ser melhor aqui com vocês. Então, eu estou sempre assim, investindo em mim. Então, isso vale a pena. Mesmo que seja um investimento, que não, e não sendo curso também. Olha, a Amazon está com várias promoções de livros com descontos enormes. Ontem eu comprei um livro que ele custa R$ 70, eu comprei por R$ 8. Então, leitura também
é um gasto e é um investimento e é um conteúdo, ele fica dentro da nossa cabeça, não vai embora, ele fica, vai armazenando ali e vai servindo para a gente ir acumulando conhecimento e usando em nosso próprio benefício, ou em benefício de quem a gente se relaciona ou quem a gente educa, como nossos filhos. Né? Música também nos ajuda. Você escutar, eu só gosto mesmo de pagode. Cara, faz um pouco, seja um pouco mais eclético. Escute música clássica, escute uma música de MPB. A música clássica, uma dica para vocês, se você escutar Bach, né, que é um compositor, ele ativa os nossos neurônios de certa forma, que faz com que a nossa inteligência, ela seja mais aguçada naquele momento. Inclusive é recomendado para quando as crianças são bebês ainda, a gente colocar para as crianças escutarem, porque ele ajuda o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Não é uma invenção, não sou eu dizendo, é uma pesquisa feita pela Sociedade de Pediatria, né, Mundial, onde trabalha, onde se coloca que a música realmente interfere nos nossos neurônios e nessa formação e na forma como eles se desenvolvem. Então quem tem filho pequeno, quem está com o filho na barriga, né, esperando o bebê, escuta aí uma música clássica de Bach, que isso vai ajudar, com certeza. Eu não acredito. Tá, tudo bem, mas atrapalhar não vai, então o que custa, não é verdade? Então música, filmes. Muitos filmes, antes de ser filmes, a maioria deles era livro, ou foi um texto escrito. Então, assim, muitos deles têm conteúdos bacanas. Também é uma forma de você investir em você. Né? Outras coisas, tipo assim, meditação, você fazer um período, né, de sair de tudo ali para você ficar só você com você mesmo, se trabalhar, se autoconhecer. Né? Alguns cursos que são mais de terapias holísticas. Tudo isso, gente, que é para a gente se desenvolver, vale a pena. Vale a pena. Então eu vim para trazer isso para vocês porque eu fiquei muito chocada. Né? Chocada com essa conversa desse meu amigo, mas acabou sendo um bom conhecimento para mim. Foi um aprendizado, foi uma aula que eu tive com ele do que existe, do que não deve ser feito e do que eu poderia trazer para vocês para contribuir. Então, se você de alguma forma se identificou com o que a gente falou aqui, fica até o final do vídeo, assiste até o final, que eu acho que vai te ajudar a, de repente, mudar a tua vida. Eu acho. Fica a dica. Eu vou começar fazendo uma explicação teórica sobre o que é custo e o que é investimento. Nesse sentido. Custo considerando assim, despesa, né? Porque, na verdade, tudo é custo, mas considerando despesa, tá certo? Então, o que a gente poderia considerar assim, despesa? Eu gastei, pronto, né? É aquilo que eu vou gastar com uma coisa que eu vou usar, mas que de fato aquilo não vai ficar me gerando dividendos. Não foi um investimento, não vai ficar para mim. Fazendo uma analogia com os nossos bens normais, raciocínio, na contabilidade, quando eu compro uma casa, eu estou fazendo um investimento, porque a casa não vai embora, ela fica ali, se no futuro eu quiser vender, ela continua sendo um patrimônio, né? Então, assim, é um investimento que eu fiz, porque a casa, ela está ali, é um bem que vai permanecer para mim em usufruto. Na hora que eu compro um alimento, eu vou me alimentar e pronto. Ele serviu para mim, mas acaba, né? Ele não fica ali permanentemente, onde eu possa usufruir dele. Não funciona assim, certo? Então, para vocês entenderem o que eu estou querendo trazer para o nosso métier aqui, né? Então, o que eu vou considerar essa despesa? O que você gasta e que, de fato, você depois não pode estar usufruindo disso. Alimentação. Indira, eu vou poder parar de me alimentar? Claro que não. Então, você vai ter que continuar se alimentando e bem, porque isso também equilibra o nosso organismo. Mas você gastou, eu comprei uma carne para eu comer no almoço de hoje, eu comi no almoço de hoje, não tenho a mesma carne para comer amanhã. Eu tenho que comprar de novo. Então, isso é uma despesa. Ela não fica ali para você estar usufruindo dela, né? Então, essas despesas que a gente faz, uma saída com os amigos, é bom uma saída com os amigos? Super legal. Eu não estou criticando sair com os amigos. Tem que sair, porque isso é bacana também para o nosso equilíbrio emocional. Saí, gastei, me diverti e pronto, foi embora.
Eu não posso, com o que eu gastei para me divertir ontem, continuar me divertindo hoje. Não dá, eu vou ter que gastar de novo. Né? Eu não tenho esse usufruto. O que a gente considera investimento? Aquilo que você gastou dinheiro, ou seja, é um custo, mas ele vai continuar te acompanhando e te beneficiando para o resto da tua vida. Então, por exemplo, quando você faz um curso, quando você aprende uma coisa, você investiu para aprender uma coisa, você vai aprender, aquilo vai te dar um retorno e fica para você. Você não desaprende, ela fica no teu conteúdo e você vai só acumulando outros conhecimentos. Por exemplo, a gente quando era criança, a gente aprendeu a alfabetizar, nós somos alfabetizados. Depois a gente fez os outros ensinos médios e tal. Fizemos, quem fez graduação, fez uma graduação, uma faculdade, um curso técnico, enfim. Mas a gente só acumulou em cima do aprendizado do que a gente teve da alfabetização. Né? A gente não perdeu. Ah, mas aí fica ultrapassado. Mas sem alfabetização não tinha feito nada disso depois disso. Depois da alfabetização. Então, o que a gente investe em ensino, em educação para nós mesmos, ele não vai embora. Ele fica retido na nossa mente e a gente, com outros conhecimentos, com outros cursos, com vivências, a gente vai agregando coisas e isso vai nos tornando profissionais melhores, pessoas melhores, tendo uma visão melhor da vida e, claro, a gente acaba colhendo frutos em função disso. Isso é um investimento, porque vai ficar com você pro resto da vida. Quando eu leio, eu não desleio, concorda? Eu li, eu já absorvi, eu não tenho como desler. Não dá. Né? Eu vou para um museu e vejo obras de arte. Né? Tenho aquele momento de crescimento, né? De uma outra forma, que não é de leitura, mas é de um envolvimento artístico que também reflete, porque a gente acaba adquirindo informações que vão servir para a gente de outra forma. Eu não desvejo. Eu vi uma obra de Picasso, admirei aquela obra, vi a forma das cores estarem ali trabalhadas. Não dá para desver o que eu vi. Então, o que eu vim colocar para vocês, agora nessa história de teoria, né, do que eu considero investimento, o que eu considero despesa, foi nesse sentido do que fica. Aí vamos fazer um paralelo agora com o que é que a gente tem coragem, normalmente. A maioria das pessoas procura estar com um celular de última geração. E um celular de última geração, a Indira, é um investimento. Ok, eu considero que é um investimento, principalmente se eu precisar desse celular para melhorar a minha atuação profissional. Mas eu também, não obrigatoriamente, preciso ter o top de linha. Eu posso ter um intermediário que não seja tão caro, por exemplo. Mas as pessoas procuram normalmente estar com o top de linha. Aí não é nem em função do impacto profissional. Muitas vezes é só aparência, só para mostrar para os outros que está na moda, que está com o último, enfim. Mas a pessoa não se preocupa em mostrar para os outros o seu conhecimento. Na verdade, a maioria das pessoas tem a vergonha de mostrar o que aprendeu, o seu conteúdo, né? Tem vergonha. É estranho isso. Aquela pessoa que tem condição de entrar num debate ou de trazer conhecimento, ela acaba se fechando e não expondo, não trazendo isso, porque ela começa a ser criticada e a grande maioria, eu vou chamar de ignorância, no sentido com aspas, né? Ignorância no sentido assim, a grande massa que está ali, que se forma, vou dizer assim, se educa por memes de WhatsApp, é que está, digamos, dominando a parada, mais ou menos isso, né? Então as pessoas ficam donas da razão, discursando e discutindo como se fossem doutores PhDs naquele assunto, que na verdade não sabe nem se é verdade ou não, pode ser até fake, porque vai por memes de WhatsApp. E eu escutei, acho que foi o Leandro Carnal, eu assisti um vídeo dele e achei fantástico, acho que foi ele mesmo, que fez uma colocação que ele disse, olha, antigamente a gente tinha gente que era ignorante, mas a gente não tinha as ferramentas de internet e acessos que a gente tem hoje. Então, quando um ignorante falava, ele não tinha tanto eco. Hoje, com os grupos de WhatsApp, na hora que eu tenho um ignorante que fala uma besteira, né, uma coisa absurda, e que ele está num grupo que tem 100 pessoas, e as 100 pessoas concordam com ele, aí ele acha que ele é o sabichão da parada. Mas, na verdade, ou tem seguidores, como foi colocado, né? Ah, mas o cara tem 1 milhão de seguidores.
E ele colocou muito claramente, ele disse, tudo bem, então é 1 milhão de ignorantes, porque se é um ignorante falando absurdos e 1 milhão aplaudindo o ignorante, desculpa, é 1 milhão e 1 ignorante. Não significa porque ele tem 1 milhão de seguidores que ele tem conteúdo e é fantástico. E é uma pessoa que está passando conhecimento. Então, o acesso fácil à internet nos fez ter muito conteúdo disponível. E nosso problema hoje não é saber ter acesso ao conteúdo. Onde é que eu consigo achar sobre isso? É fácil, porque na internet tem de tudo. Hoje o nosso problema... Antigamente era. Quando a gente estudava, ele fez uma colocação de que ele estudava na Barça. Eu também. Eu estudei na Delta La Russe, que é uma enciclopédia. Acho que os jovens de hoje em dia sabem nem o que é que a gente está falando. Então, antigamente, quando a gente era mais jovem, a nossa dificuldade era saber onde era que a gente ia achar para pesquisar sobre tal assunto. Hoje o problema não é esse. Onde é que eu vou achar para pesquisar sobre tal assunto? Todo mundo sabe que é na internet. Hoje qual é o problema? É você saber se é confiável aonde você está pesquisando. Por quê? Porque hoje tem de tudo. Tem o que presta, o que não presta, tem fake, tem realidade. Então como é que eu peneiro? Como é que eu faço essa triagem? Então a gente tem que começar a não ter vergonha de expor. Não é ser arrogante, não, gente. Tem uma diferença entre ser arrogante e você conversar com conteúdo. É uma diferença enorme. A pessoa pode ser analfabeta, a pessoa pode ser ignorante no sentido de letrada, de ter formação, pode ser uma pessoa da roça, do sertão, que não teve acesso às faculdades, que nem nem alfabetizada, e ser uma pessoa extremamente culta na história da vida, da vivência, do aprendizado que ela teve, das histórias tradicionais passadas de família, e que ela tem conteúdo a conversar. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, tem que ter uma diferença entre a arrogância e ter conteúdo. E eu posso ter uma pessoa que tenha PhD, tenha bastante conteúdo, mas não tem como passar porque ela é arrogante. Então a gente não pode misturar as coisas, porque normalmente as pessoas confundem. Acha que porque tem conteúdo e quando vai falar fica com vergonha de falar porque o pessoal pode achar que ela é arrogante. Arrogante não é o que você sabe. Arrogante é você achar que o outro não sabe. É você achar que você é melhor do que o outro. Então isso tem uma diferença. Então é bom deixar isso claro, porque assim, eu posso ter PhD e não ter o conhecimento do clima, de como as estrelas mostram que o tempo está se organizando e tudo, como um homem da roça. E eu vou ter o que aprender com ele. Isso mostra que eu sou uma pessoa que tem um PhD e não sou arrogante, porque eu entendo que tem gente que tem outros conhecimentos, tem mais conhecimentos do que eu e eu posso continuar aprendendo. A arrogância está onde? Na hora que eu acho que eu sei tudo. Ou na hora que eu acho que eu sou melhor do que o outro. E pronto. Então isso precisa ficar muito claro, porque a gente acaba confundindo as coisas. Então, voltando para a analogia da história do celular. A gente tem coragem de gastar bastante com o celular, se endividar, não sei quantas parcelas. A gente tem coragem de procurar o carro top, baladão, bacanão, porque o carro, vou mostrar que eu estou no carro bonzão, né? Mesmo que às vezes eu nem tenha tanta condição, eu me aperto financeiramente para conseguir pagar aquela prestação, mas não tenho coragem de pagar uma formação, um curso. Acho caro. Eu acho caro um curso de R$500, mas não acho caro uma parcela de R$1.000 para um financiamento de um carro ou uma parcela de R$400 para a compra de um celular. Então, o que é de fato que é importante para nós? Qual é a nossa prioridade? São as aparências, para que os outros achem que a gente é uma coisa, ou seja, o nosso envelope, ou o nosso interior, o nosso conteúdo. Então, fica aí essa questão para você pensar sobre como é que você se vê. E se você é desse tipo que valoriza o envelope, aí eu peço que você pare um pouquinho, faça uma reflexão, porque aí realmente fica difícil até de eu lhe ajudar no seu desenvolvimento profissional, porque normalmente quando a gente valoriza só o envelope, dura pouco, o envelope rasga, e aí não tem como você crescer profissionalmente. Seja você dono do seu próprio negócio, ou seja você um executivo, tá? Ah, Indira, mas eu fui educado assim. É verdade. Infelizmente, a nossa educação não ajuda. E os nossos pais não tiveram culpa, porque também já foram educados assim, ou seja, fica
antropologicamente isso aí está posto. E a gente tem que tentar mudar de alguma forma. Então, o problema, primeiro, é que nosso meio, onde nós somos criados, infelizmente, cada vez mais, por conta dos estímulos do comércio, né, de estar sempre incentivando que a gente continue comprando e cada vez mais comprando. Você vê que você compra um celular, quando você acaba de pagar, ele já está desatualizado, porque a própria fábrica que você comprou já está lançando um outro, já está preparando um outro para lançar em seguida. Então, realmente um ciclo vicioso, um estímulo permanente nesse sentido. Então, a gente vive numa sociedade que ela valoriza muito as aparências. Valoriza muito o que os outros pensam. Você vê que esses nossos redes sociais da vida, Instagram, Facebook e tudo mais, as pessoas estão lá postando sempre situações maravilhosas. A vida de todo mundo é perfeita no Instagram e no Facebook. Quando você vai conversar de verdade com a pessoa, às vezes a pessoa está passando por um problema e tudo, mas ali tá nas redes sociais está tudo lindo. Um amigo meu disse assim, é engraçado, a pessoa posta um filé, posta um camarão, posta uma lagosta. Eu nunca vi uma pessoa postando um arroz com ovo, né? Um prato de arroz com ovo. É verdade, a gente procura mostrar sempre só o que é de status, né? Aquilo que é melhor, digamos assim. Então, isso já é um problema, que a gente precisa rever nossos conceitos. Ah, mas eu fui criado assim. Sim, meu filho, você foi criado assim, mas você não é obrigado a permanecer assim. A decisão de mudar depende só de você. Pelo amor de Deus. Complexo de Gabriela, o que é o Complexo de Gabriela? Sabe aquela música? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim? Gabriela? Pois é, o Complexo de Gabriela não rola aqui. Para desenvolver profissionalmente, você tem que deixar de ser Gabriela. Tem que tomar a decisão de que quer mudar. Você foi criado assim, legal, pois mude agora. Você não quer mudar? Então, caminhe para isso. Primeiro ponto. Então, essa sociedade de aparência foi por quê? Porque a gente foi educado a valorizar aquilo que é palpável. Ou seja, aquilo que eu posso pegar, bens físicos. Ou se eu não posso pegar, eu posso enxergar. Né? Eu posso enxergar o status de uma viagem para Paris. Aí, a gente aprende, é um investimento, uma viagem, concordo. Super indico. Acho muito legal investir em viagem. Mas quando você viajar, você também tem que absorver a cultura do local. Não é só viajar. Tem gente que faz fiz uma viagem para a Europa. Conheci 15 países em uma semana. Não conheceu nenhum, me desculpa. Você desceu, bateu foto nos pontos turísticos que precisar lá e vai embora. Isso, desculpa, isso não ajuda. Toda viagem cresce alguma coisa, mas se for para fazer uma viagem para você ter conteúdo, sei lá, foi uma viagem de 7 dias, conhece 3 lugares. 15 não dá, é impossível. Não dá, não rola. Então, o status de uma viagem, a pessoa valoriza o carro, o celular, a casa, as roupas, né, o cabelo, a maquiagem, ou seja, tudo aquilo que eu consigo enxergar ou pegar. E eu esqueço de valorizar o interior, porque o interior eu não estou vendo, né, gente? O interior que eu quero dizer não é só conteúdo de educação, não. Educação, formação. Eu quero dizer conteúdo em todos os sentidos. Leitura, assistir vídeo bacana, ouvir podcast, trabalhar meditação, a sua psique, fazer uma terapia, estar bem emocionalmente, se conhecer. Então, tudo isso é investimento em você mesmo. Em desenvolvimento. Quando eu consigo me trabalhar e me desenvolver, eu vou ter uma possibilidade melhor de profissionalmente crescer do que se eu não me desenvolver, do que se eu continuar sempre ali no mesmo lugar. Certo? Aí, vamos agora para a área da educação. Legal. Tem gente que investe em educação e tudo mais e tal. A sociedade é tão viciada em o que pode pegar, que se eu fizer um curso, eu vou dar um curso gratuito, ou mesmo que não seja gratuito, eu vou cobrar por um curso, vou cobrar R$300 por um curso que você vai aprender X. Aí eu recebo um monte, eu divulgo e tudo, aí eu recebo um bocado de perguntas de pessoas dizendo assim, vai ter certificado? Vai ter certificado? Eu sei que para algumas pessoas o certificado é importante por causa do currículo Lattes, ou porque ajuda você a se promover dentro da empresa. Mas, às vezes, as pessoas deixam de fazer uma capacitação, uma qualificação, mesmo gratuita, porque a pessoa vai perder o tempo dela
Ah, mas não vai ter certificado. Ou então, a pessoa se preocupa em ter o certificado, vai no congresso, vai no seminário, entra, faz de conta que fica lá, porque só dá o registro da presença, sai, vai fazer outra coisa, preocupado só em receber o certificado. Gente, o certificado... Não adianta você ter o certificado se você não assimilou o conteúdo. Não teve investimento em você, desculpa. Ah, Indira, mas eu tenho 10 certificados. Certo, você assistiu esses conteúdos desses 10 certificados? Se você não assistiu, não absorveu, para mim, os 10 certificados e nada é a mesma coisa. Você não evoluiu? Tem um papel, mas o que adianta aquele papel? Se você não evoluiu, se você não aprendeu, se você não acumulou conhecimento. Tá entendendo? Então, é triste eu dizer isso. Principalmente nos jovens de hoje em dia, eu vejo muito isso. Ah, vai ter certificado? Então tenham cuidado. Não estou criticando que você busque o certificado, não. Acho super legal, porque para algumas funções realmente é importante. Mas o que eu não quero é que você se preocupe com o certificado e esqueça o conteúdo. E às vezes tem alguns cursos que mesmo sem certificado, gente, vale a pena você fazer. Por investimento em você mesmo. Por crescimento pessoal seu, né? Você vai para uma aula de meditação gratuita que teve ao ar livre, não vai ter certificado, mas vai valer a pena para você? Vai te fazer crescer? Vai te dar um bem-estar? Tá entendendo? Então tenham cuidado com o que vocês valorizam, né? As prioridades. Então, primeira coisa, cuidado com as prioridades. Cuidado com a preocupação com o que os outros pensam. Segunda coisa, cuidado com os seus valores. Cuidado para que você não entre nesse ciclo mundial de valorização da imagem e esqueça o interior, o conteúdo. Ok? E aí, para fechar, em termos dessa história do que eu vejo que causa esse problema, seria essa visão deturpada da sociedade de ter coragem de gastar com outras coisas, entender que quando eu gasto com educação, com coisas para mim mesmo, é tipo assim, não vale a pena. E quando uma pessoa se destaca profissionalmente, porque entendam, se uma pessoa começa a investir nela em termos de conteúdo e absorção e se desenvolver profissionalmente, gente, é óbvio, isso não estou inventando nada não, nem estou trazendo nenhuma novidade, é óbvio que essa pessoa tem mais chance de se dar bem no mercado, tem mais chance de crescer profissionalmente, tem mais chance de obter melhores resultados do que uma que não investe nela só nas baladas, só nas saídas, né, só em bens de consumo. Então, quando essa pessoa que investiu nela deu certo, aí ela começa a ser apontada pelos outros como sendo a que babou não sei quem, como sendo a sortuda. Ai, nasceu, né, com muita sorte uma pessoa dessa. Olha aí, o que ela conseguiu? Mas ninguém viu o duro que ela deu. Ontem, na nossa live com a Márcia, que não sei quem assistiu, mas quem não assistiu depois vai estar disponível, gravada para vocês, a Márcia disse claramente, ela disse, gente, eu comecei fazendo recepção, eu pegava ônibus, às vezes eu não tinha dinheiro do ônibus, né? Então eu comecei lá de baixo, e foi aos pouquinhos, depois foi coordenadora, depois conseguiu montar a empresa dela, e hoje é quem é, a Márcia da Arx, uma referência na área de eventos do estado do Ceará. Mas todo mundo só vê hoje, ai, que a Márcia da Arx. Ninguém sabe o duro que essa menina deu para chegar onde ela chegou. Do que ela teve que abrir mão, do tempo que ela teve que deixar de ir para as baladas à noite, porque no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, ela tinha que estar no centro de eventos para estar trabalhando no congresso como recepcionista. Ninguém viu isso. Ninguém viu que ela trabalhou não sei quantos finais de semana lá trabalhando com eventos como recepcionista para chegar onde ela chegou hoje. E mesmo onde ela está hoje, como proprietária da empresa, ela trabalha fim de semana, trabalha noite adentro. Né? Ontem mesmo, depois da nossa live, ela ainda teve uma reunião com o pessoal do congresso. Então, a gente acha lindo o resultado dos outros, inveja o resultado dos outros, mas não enxerga o que os outros fizeram para chegar naquele resultado. A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Ah, eu queria ser igual a fulana. Certo, e você está fazendo o quê, meu filho, para chegar lá, igual a fulana? Tá certo? Então é isso que a gente tem que ver, cara, porque é muito fácil eu querer ter sucesso, eu querer dar certo, eu querer ganhar muito financeiramente, porque fulano ganha. Mas eu não... Será que eu fiz como fulano?
Ou eu tô só aqui, muito bem bom, assistindo filme na Netflix e querendo que caia do céu? Né? Então, vamos parar um pouquinho de sonhar, porque aí é sonhar mesmo, né? E vamos trabalhar para poder conseguir realizar metas, objetivos, sonhos que vão virar metas. Porque enquanto eu fico só sonhando, de perna pro ar, assistindo Netflix, nada contra Netflix não. Eu tô dizendo que eu adoro Netflix, mas tudo tem seu tempo, mas não posso ficar o meu dia inteiro em função da Netflix. A não ser que você trabalhe para Netflix. Você não trabalhando para Netflix está errado. Ok? Então, nesse sentido, a gente tem que começar a entender. Eu quero que vocês tenham pessoas que vocês queiram ser iguais. Ai, fulano teve muito sucesso. Steve Jobs, eu quero ser um Steve Jobs na minha vida. Show, eu acho importantíssimo a gente ter um referencial, um mito, uma pessoa que a gente admira. Eu tenho Disney. Eu sou fã do Walt Disney. O Walt Disney, para mim, é uma referência na minha vida. Então, assim, é uma pessoa que eu... Tanto que eu tenho até uns bonequinhos... Olha aqui, ó. Né? Meu Mickey e minha Minnie estão sempre me acompanhando. É uma referência que eu trago sempre para mim. Porque eu acho um exemplo de vida em todos os sentidos. Mas eu não posso achar o Walt Disney incrível, ter ele como referência, ficar só assistindo Cinderela, Bela Adormecida, os filmes dele, e esperar que um dia minha vida me torne um Walt Disney. É ruim, hein? Mas não vai acontecer. Tá bom? Então, fica aí para vocês pensarem como é que vocês vão se resolver nisso daí. E agora, gente, nós vamos para algumas dicas. Vou dar algumas dicas para vocês começarem a refletir e fazer essa mudança de acreditar que vale a pena investir em você. Gente, presta atenção. Se você mesmo aí que está aí me assistindo, não acha que vale a pena gastar R$500, R$1.000, R$300 em um curso para você mesmo, me diga por que alguém vai achar que vale a pena contratar você para alguma coisa. Se você mesmo não merece que você gaste R$500 com você mesmo de conteúdo, R$1.000 de conteúdo. Me diga como uma pessoa vai achar que vale a pena pagar, mesmo que seja o salário mínimo para você, se você não acha que merece gastar com você mesmo R$500, R$300, R$1.000 que seja. E aqui eu tô citando valores, gente, mas eu sei que tem pessoas que ganham salário mínimo. Mas o que eu estou colocando não é o valor em si, é o pensamento. Ah, Indira, mas eu só ganho salário mínimo, tenho que sustentar a minha família, sou eu, minha mulher e meus 2 filhos. Porque eu sei que tem gente assim que me assiste. Certo, concordo que para você tirar R$100 é muito. Mas tira 10, tira 15, faz o gratuito, gasta teu tempo. E com o tempo você vai melhorando e vai conseguir melhorar o teu ganho e vai poder gastar mais em você. O que eu quero é que você pare de pensar que não vale a pena gastar com você. Por quê? Porque eu tô dizendo isso porque algumas pessoas que ganham salário mínimo e têm a família para sustentar, e eu sei disso porque eu converso com muitos, gasta na saída com churrasco e cerveja. Não estou dizendo que não pode gastar, não. Mas se você consegue gastar numa saída com churrasco e cerveja, por que você não pode também fazer um paralelo e acumular aquele dinheirinho para gastar uma vez com um conhecimento para você? E aí você melhorar o seu salário. Porque se você melhora o seu conhecimento, você melhora a sua formação, você melhora como profissional e o seu salário vai ser melhorado também. Aí, Indira, mas na minha empresa que eu tô, não melhora o meu salário. Pois então você vai trocar de empresa. Se você é melhor, você vai ter outra oportunidade em outro lugar. Você não vai ter se você realmente não for melhor. E você só vai ser melhor se você investir em você. Tanto em treinamento como em aprendizado. Gente, eu tô dizendo isso porque eu trabalho com seleção. Existe trabalho. Não existe emprego. Emprego que a pessoa quer ganhar o dinheiro e não quer trabalhar. Mas existe trabalho. Os trabalhos estão mudando. A forma de empregabilidade está mudando. Você pode ser empreendedor, você pode ser um MEI. Então, existem formas de você ganhar dinheiro e se dar bem. Mas precisa que vocês queiram, que vocês parem, investam um pouquinho em vocês, de verdade. Não é de faz de conta. Né? Que você se dedique. E que a partir daquilo ali você vá agregando conhecimento para que você cresça. E eu estou dizendo isso, não é da boca para fora, não. Eu estou dizendo isso porque eu tenho pessoas que eu oriento carreiras, que eu já orientei carreiras. Eu faço isso, gente, há 18 anos.
Então tem pessoas que que nem acreditavam que iam dar certo. Elas mesmas não acreditavam nelas. Vocês podem ver, tem alguns testemunhos de pessoas que eu orientei no meu canal do YouTube, que vocês podem ir lá assistir. Então tem pessoas, a Milena, que hoje é coordenadora do curso de eventos da Unifor, ela tem uma frase lá que ela disse, ela acredita que foi sobre mim, ela falando o que eu tinha interferido na vida dela. Ela disse, ela às vezes acredita mais na gente do que a gente mesmo. O que essa fala dela está dizendo? Que às vezes falta a gente acreditar na gente. A gente acreditar que a gente consegue. Gente, se a gente não acreditar que a gente consegue, como é que a gente vai conseguir? Da onde a gente vai tirar força para contornar os obstáculos? Não é verdade? Então você precisa, primeira coisa, acreditar em você mesmo. Se você não acredita em você mesmo, meu irmão, ninguém mais vai dar valor a você. Você tem que se olhar para o espelho todo dia e acreditar que você vai dar certo. Que você merece um investimento em você. E que com o seu investimento você vai ser recompensado. Você vai trabalhar para isso. Então isso é bem importante, tá? Agora vamos para as dicas práticas, de fato. Primeira coisa, separe um dinheirinho do seu salário, da sua bolsa, enfim, da onde você ganha dinheiro. Separe um dinheirinho todo mês para você investir em você. Indira, eu ganho uma bolsa só de R$400 por mês. Ótimo. Tire da sua bolsa R$10. Mas R$10 não dá para eu fazer nada. Dá. Tem livros no Amazon que você consegue comprar. Você pode juntar, você não vai conseguir fazer com R$10 no mês, mas se você juntar 5 meses, dá 50, dá para você pagar um curso, pequeno que seja. E aos pouquinhos você vai melhorando, daqui a pouco você não vai estar com uma bolsa de R$400, daqui a pouco você vai estar com uma bolsa de 800, aí você já vai separar mais um dinheirinho, aí daqui a pouco você vai estar com um salário mínimo, e assim vai crescendo. Então, quanto mais o seu salário vai aumentando, você vai separando mais aquele dinheirinho, para que você invista em você mesmo, para que o seu salário também cresça. Porque se você não investe em você, você vai ficar eternamente só com aquele salário mesmo, você não vai crescer profissionalmente. Então, entendam, quando você separa um dinheiro para investir em você está investindo em você para que você possa ganhar mais. A lógica é mais ou menos essa, para que você não se sinta mal em gastar esse dinheiro com você mesmo, porque a nossa educação é troncha, às vezes a gente pode se sentir assim. Segundo, separe investimentos a serem feitos. O que são esses investimentos? Esses investimentos são aquilo que você vai querer fazer para você se desenvolver. Então você vai fazendo uma lista de desejos. Por exemplo, na minha lista de desejos atual, eu estou com 2 pendências. Eu quero voltar a ter aula de piano e eu quero voltar a fazer dança de salão. São 2 investimentos que eu quero fazer em mim mesmo. Indira, mas isso é investimento mesmo? Isso aí para ti? Isso é educação, tem a ver comigo, com equilíbrio. Então, na hora que eu estou tocando piano, aquele momento ali é um momento que me acalma, é um momento também que ajuda a criatividade do cérebro, me ajuda para trabalhar outras coisas. A dança, além de ser um exercício físico, é bom para o emocional, né? E também ajuda a criatividade. A dança, teatro, todas essas coisas que mexem em artes, eles ajudam a gente a aflorar a nossa criatividade. Então, vocês vão fazendo a lista. Por exemplo, eu tenho uma lista de livros. E é engraçado, essa minha lista nunca diminui, ela só aumenta. Por mais que eu compre alguns, eu tenho mais desejos do que eu consigo dar conta de comprar e ler. Então, vai e faz uma lista lá de livros. Livros que eu gostaria de comprar. Mas tem um que é bem carão. Eu normalmente não tenho livros tão caros para consumo, mas minha filha, que faz letras e tem uns livros malucos que ela gosta de ler, tem uns livros que custam R$500 um livro. Aí ela bota lá na lista para a gente ir aos pouquinhos juntando um dinheirinho para comprar esse bendito livro de R$500. Então, são sonhos, você vai botando lá e vai organizando quais prioridades você vai fazer. Filmes que você quer assistir. De repente, se você gosta de arte, quer comprar um quadro para você, uma obra de arte. Enfim, gente, você vai fazendo uma lista de investimento, um curso que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho um sonho muito grande, tem um evento em São Paulo, chama Expo Management, da HSM. Vocês todos que estão me acompanhando, eu sugiro que vocês acompanhem a HSM. Ela tem no Facebook, no Instagram, enfim, e tem
muitas dicas da parte de profissionalização. Ela é bem na área de gestão, ela é espetacular. E todo ano, ele tem vários treinamentos, vários seminários, vários cursos. Mas todo ano, por volta de outubro mais ou menos, eu acho, eles têm o HSM Management, que é o evento top deles. E eles têm, é bem caro a parte que você paga, porque uma parte ele faz aberta e gratuita. Então, por exemplo, se você não tem condição de gastar o dinheiro para participar da parte fechada, você vai gastar a tua passagem para São Paulo, tua hospedagem, alimentação lá, mas você vai ter acesso a muito conteúdo e muita coisa gratuita. É muito legal. Então, assim, eu já fui uma vez para a parte paga e sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para essa parte gratuita. E tá lá nos meus sonhos de investimento, eu consegui ter recurso suficiente para que todo ano eu pudesse participar da HSM paga. Porque o Indira é muito caro, custa R$8.000. Então, assim, é muito caro, 3 dias. Então, é muito caro. Mas meu tá lá. Eu ainda não tenho condição de todo ano gastar R$8.000 comigo mesmo para 3 dias de treinamento na HSM. Mas se Deus quiser, um dia eu vou ter. Ainda não tenho condição. Porque eu acabo tendo que fazer outros investimentos, outros cursos, e eu não tenho como investir esse valor. Mas eu já tenho como investir o valor de eu ir para São Paulo e participar da parte gratuita. Né? Já tenho como investir o valor da assinatura da revista da HSM. Então, aí vão tendo algumas outras coisas que eu já fui fazendo. Não cheguei lá onde eu queria, mas já investi em outros valores. Então, vão fazendo isso, né? Vão vendo o que dá para vocês irem fazendo. Vão listem todos os desejos. E aí vocês vão vendo as prioridades. Eu tenho minha lista de filmes. Como é que eu faço para mim? Eu tenho minha lista de filmes, tenho minha lista de livros, tenho minha lista de cursos, tenho minha lista de sonhos extras. Por exemplo, gostaria de passar um ano da minha vida fazendo um ano sabático. Minha prima fez recentemente. Eu gostaria de passar um ano sabático, tendo condição financeira de me sustentar por um ano, sustentar minha família por um ano, e poder passar um ano sabático viajando, conhecendo algumas culturas no mundo e crescendo, me desenvolvendo profissionalmente, por consequência, mas me desenvolvendo como pessoa, como ser humano, com cultura, com absorção. Mas isso ainda não tenho condição. Mas está lá, na minha listinha, fazer um ano sabático. Eu gostaria muito de conseguir ter a experiência de vivenciar a aurora boreal. Está lá também nos meus sonhos. Não fui ainda. Não tive condição ainda. Então, não é porque eu não tenho condição que eu não posso estar lá listado como meta para eu conseguir. Está lá listado como meta para eu conseguir. Qual a idade que eu vou conseguir? Não sei ainda. Minha graduação de psicologia. Meu objetivo é até os 70 me formar, porque eu faço por deleite. Mas estou fazendo. Tenho outro sonho, fazer meu doutorado em psicologia. Esse eu nem comecei ainda, já adiei 4 vezes. Porque tenho outras prioridades e para fazer um doutorado você tem que se dedicar bastante tempo. E eu não tive ainda como abrir digamos assim, essa brecha desse tempo para eu me dedicar ao meu doutorado. Mas se Deus quiser eu vou fazer, tá lá nos meus objetivos. Não tá como sonho, tá como meta. Então é isso que você tem que fazer. Vai listando, por mais absurdo que seja. Como, por exemplo, você pensar no ano sabático, você ficar viajando pelo mundo para conhecer culturas, é meio louco, né? Venhamos e convenhamos, né? É meio louco. É tipo assim, vou gastar dinheiro, porque eu vou estar só gastando sem ganhar. É um ano sabático. Mas é um desejo. É meio louco, mas eu queria muito realizar antes de morrer. Tá certo? Então é isso que vocês têm que fazer. E tudo isso tem a ver com o quê? Com investimento na gente mesmo. Outra coisa, eu, por exemplo, não acreditava em meditação. Cá pra nós. Acreditava não. Precisou eu ter essas minhas loucuras de doença da fibromialgia, essas dores, ter que ir pra acupuntura, que eu super indico, a acupuntura mudou minha vida, né? Precisou que eu tivesse essa necessidade de fazer umas paradas, repensar a minha vida, porque chegou num ponto que minhas dores eram tantas que eu não conseguia me levantar da cama para ir no banheiro. Então eu tive que parar e repensar a minha vida. E neste repensar, eu comecei a ver a possibilidade de... Vamos ver se essa meditação funciona mesmo. Porque a minha médica queria que eu fizesse essa tal dessa meditação. Eu tenho um cunhado que também acredita nisso e também disse que era importante. E como esse meu cunhado ele é muito pragmático, ele é médico, é muito pragmático. Quando ele disse que ele estava fazendo e que tinha funcionado para ele,
Aí eu disse, não, vou tentar, né? E fui tentar. E hoje eu faço meditação. Gente, meditação melhorou tanto a minha vida, vocês não têm noção. Porque quem sofre de fibromialgia, o que acontece? É emocional. Fibromialgia é uma doença 100% emocional. A emoção, o estresse mexe com a gente de tal forma, a angústia, a chateação, a raiva, que a gente traz para o corpo. Então, a gente adoece o corpo fisicamente, a gente fica com dores nas juntas, dores nos músculos, nos feixes musculares do organismo, de uma forma que às vezes você não consegue nem mexer o braço. E para eu conseguir evitar isso, você precisa cada vez mais controlar o seu emocional. Em que a meditação me ajudou? Quando eu sinto que eu estou saindo do meu controle, que eu estou ficando estressado, eu estou ficando com raiva, aí eu paro ali, 2 minutinhos, marco aqui no meu celular, lá no cronômetro, lá 2 minutinhos, do temporizador, e fecho os olhos e me desloco para eu normalmente escolho assim, eu adoro o som do mar, sabe? Então, me desloco para ficar pensando numa paisagem, num lugar que me acalme, e faço uma reflexão ali sobre aquele momento para mim mesmo, sabe? Às vezes só boto a música calma, enfim, eu paro. Aí é como se meu organismo resetasse. Aí ele para. Quando dá os 2 minutos, que aí você também tem que aprender uma técnica de respiração, você ainda tá com chateação? Tá. Mas a forma que você vai lidar com ela já mudou. Já não é aquele vulcão, aquela ebulição que estava dentro de você. Você já mudou. Então isso fez uma diferença enorme para mim. Isso também é investir na gente. A gente trabalhar essas outras vertentes, digamos assim. E por último, 2 dicas. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Na Unifor, quando eu era professora de lá, durante muitos anos, eu era considerada por alguns como a professora louquinha. O que era a professora louquinha? Porque eu fazia aula ao ar livre, aula piquenique, os alunos traziam comida, a gente ia para o meio do gramado, tem uma aula. Às vezes o guarda chegava, eu tinha que mostrar minha carteira de professora para poder ele acreditar que eu era professora. Depois eu acabei ficando conhecida de tudinho, tanto que eu fazia essas coisas malucas lá. Né? Então, assim, eu saía do padrão, eu dava aula no Iguatemi, eu saía para uma aula no mercado. Então, eu fazia aula viajando com os alunos, marcava com os alunos para a gente fazer uma viagem para Taíba, passar o dia lá e voltar. Então, eu saía do padrão de uma aula normal. E, pelo menos, o feedback que eu tinha dos meus alunos, eles aprendiam mais, melhor. Eles gostavam, eles curtiam as aulas. Eu tinha aluno que era engraçado, ele tinha deixado de ser meu aluno, ele faltava outra aula para estar na minha aula de novo. Aí eu olhava e dizia assim, o que tu tá fazendo aqui? Professora, minha aula tá muito chata, vim assistir a da senhora. Então ele saía de uma aula normal e vinha lá assistir a aula. E isso é muito legal para um professor, quando você vê que o aluno está ali prazerosamente e aprendendo um conteúdo que às vezes ele nem está entendendo que ele está aprendendo conteúdo. Então, eu tinha essa vibe, pessoal, alguns me chamavam de professora louquinha. O que aconteceu? Com a mudança da forma das técnicas e tal, que agora as técnicas, né, são técnicas que é importante que você faça essa conexão com o aluno e tudo, porque nessa época, quando eu fazia isso, era aquela época que o professor tinha que estar aqui e o aluno aqui, né? E eu não fazia isso, eu me juntava com o aluno. Então eu era muito criticada na docência nessa época. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje as técnicas de educação vão para esse mesmo caminho que eu já fazia, que é o professor e o aluno se conectarem. E teve um treinamento na Unifor para a gente, para os professores, de uma forma geral, compreenderem essa modalidade, para irem adotando essa modalidade. E cada professor teve que falar um pouquinho o que estava achando daquele treinamento. Quando chegou a minha vez, eu disse assim, gente, eu estou me achando maravilhosa, porque antes eu era considerada louquinha. E agora eu estou vendo que o certo é ser louquinha, porque vocês estão todos aprendendo a fazer o que eu já fazia e era chamada de louquinha. Então, não se preocupa muito com o que os outros pensam. Faz o que você acha que é o certo. Faz o que teu coração manda. Né? Investe em você. Não tenha vergonha dos outros lhe criticarem. Eu, por exemplo, tenho um curso de palhaço. Sou formada como palhaço. Palhaço peteleco. Me orgulho. Dia te ajudou pra caramba. Sou moleca, brinco. Quando eu vou dar palestra, eu faço brincadeiras. Talvez se eu não tivesse feito o curso de palhaço, eu não tivesse esse lado de interagir. Então, a gente tem que parar de frescura, sabe? Assim, pensar mais na gente, parar de frescura, parar de querer dar satisfação aos outros
E a gente só tem uma vida mesmo aqui nessa terra, pelo menos, né? Então a gente tem que investir para que a gente faça o nosso melhor, porque nós temos prazo de validade. A gente só tem duas certezas: nascimento e a morte. Então antes que ela chegue, a gente tem que fazer o nosso melhor, gente. Então para de se preocupar com os outros. E por último, a última dica: quem tem filhos e quem vai ter, pelo amor de Deus, tenta quebrar o ciclo. Tenta fazer diferente disso que a gente vem aprendendo. Comece a mostrar para o seu filho que vale a pena investir nele. Quando o seu filho pedir para comprar um livro, compre. Compre. Você não compra um sapato? Pelo amor de Deus, um livro às vezes é mais importante que um sapato. Então, compre um livro. Pague um curso para o seu filho. Deixe o seu filho ter uma aula de música. Deixe o seu filho ter uma aula de dança. Deixe o seu filho ter uma aula de teatro. Faça seu filho entender que vale a pena investir nele. Não faça seu filho pensar que você está gastando com ele. Certo? Para ver se a gente quebra o ciclo. Para ver se a gente tem uma nova geração para esse mundão aí de pessoas que vão cada vez mais investir em si mesmo. Então vamos agora para a minha dica final, que sempre são, claro, livros e filmes. Vou pegar minha pesca aqui do que eu anotei para vocês. Os livros, a gente está indicando 2 livros. O livro O Segredo da Dinamarca. Esse livro eu li, eu tinha muita curiosidade, porque a Dinamarca é considerado o lugar onde as pessoas têm o maior índice de felicidade. Vocês sabiam disso? É o maior índice de pessoas felizes no mundo, é a Dinamarca. E eu achava isso muito interessante, incrível. Eu queria saber mais. Então fui ler esse livro, O Segredo da Dinamarca. Fui ler com esse objetivo. E me surpreendeu, porque é a história de um casal, acho que é londrino, não tenho certeza, mas que eles decidem mudar, tinham por objetivo essa história de vivenciar a Dinamarca. O marido da autora do livro é que tinha esse sonho muito grande de ir para a Dinamarca, porque ele tinha o sonho de trabalhar na Lego. E a Lego é de lá. E aí ela topou, viveu o sonho com ele e foram para a Dinamarca. E ao chegar lá, como ele teve esse emprego, né, e ela ainda não tinha emprego nem nada, né, estava se organizando, ela foi entender a cultura da Dinamarca. E esse livro dela é um resultado desse aprendizado dela, dessa cultura, desse entendimento, dessa felicidade fora do normal. E é muito legal, eu trago para vocês, porque mostra também um jeito de você investir em você. Esse marido dela, que queria trabalhar na Lego e tudo, então ele investiu dedicação, tempo, dinheiro, investiu uma mudança de vida. E a esposa topou e acompanhou, e isso foi muito impactante na vida deles. Ele não é um livro desses assim que você lê rapidamente, porque ele é um livro que ele faz algumas divagações filosóficas, mas é um livro bem legal de se ler. O outro livro é Comer, Rezar e Amar. É um livro que também é um filme. Na verdade, eu estou indicando 2 livros que viraram filmes. Eu estou indicando um como livro, que é Comer, Rezar e Amar, e o outro eu vou indicar lá nos filmes. Então, esse Comer, Rezar e Amar também é a história de uma mulher que ela precisava se encontrar, aí no sentido mais amplo da pessoa como pessoa. E aí ela decide fazer um ano sabático. Tira um ano sabático, vai viajar e vai aprender os prazeres da vida pela gula, por comer, né? Vai aprender a crer, a fé, né? Por isso rezar, e vai aprender os amores da vida, a se amar, a amar o outro, a construção disso. Então é muito legal também, ele existe em livro e em filme. Para os filmes, a gente está indicando As Férias da Minha Vida, é uma comédia maravilhosa, que mostra uma funcionária que a vida dela era para trabalhar e ela tinha um diário de sonhos que ela nunca tentava executar, porque ela era aquela funcionária modelo padrão. E acontece uma mudança na vida dela que faz com que ela tenha que fazer uma reflexão sobre a vida. Não vou dar spoiler, porque vocês precisam assistir, é incrível. O outro é Em Busca da Felicidade. Eu já indiquei esse filme, inclusive, em outros vídeos, sobre outra temática. Mas Em Busca da Felicidade, ele mostra
é uma história real, verídica. Ele mostra o traçar de uma pessoa que deu errado em vários momentos da vida, até que ele consegue ver uma possibilidade de que, se ele fizer uma formação, ele pode ter uma ampliação profissional. E ele faz... Você não tem noção das dificuldades que esse rapaz enfrenta para conseguir se formar, para conseguir alçar esse ganho profissional. Vale a pena demais, né? Esse filme é um filme completo, traz muitas lições de vida, mas o foco aqui nesse momento é esse. E o último, que também é livro, seria Estrelas Além do Tempo. Também já indiquei esse filme em alguns vídeos. É uma história verídica. Ele é uma história de 3 mulheres, há muitos anos atrás, onde era muito difícil a ascensão profissional de mulher. E nesse caso é mais complicado ainda, porque são 3 mulheres negras. Então elas tinham a limitação de serem mulheres e a limitação de serem negras numa época bem clássica do racismo nos Estados Unidos. E é bacana a gente ver que elas não desistem, elas batalham contra tudo e contra todos. E vocês vão ver que tem uma delas especificamente que ela vai galgar profissionalmente o que ela quer, e ela precisa de formações específicas. E ela vai atrás dessas formações, mesmo sendo praticamente impossível para uma mulher naquela época, e principalmente para uma mulher negra, né? Porque era um racismo muito cruel nos Estados Unidos nessa época. Então é lindo, é emocionante, me arrepio até falando, porque realmente é um filme de você se emocionar. E tem uma hora lá que, justamente essa que vai buscando essa formação, ela faz uma colocação que ela diz assim: impressionante, quando a gente está chegando perto da linha de chegada, né? Ou seja, precisava ser engenheira, ela vai lá e se forma em engenharia e tal, está chegando onde ela quer para conseguir o tal do trabalho, aí ela diz assim, aí eles afastam de novo a linha de chegada. Não, agora não precisa mais só da graduação, agora precisa de uma especialização. Mas ela não desiste, ela continua batalhando e até que consegue. Gente, é um filme lindo, super vale a pena vocês assistirem. Bom, eu sei que o vídeo de hoje foi longo pra caramba, mas eu me empolguei, eu acho que é um tema muito legal, um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre a gente investir na gente mesmo. Eu acredito muito em cada um de vocês, eu acredito em cada ser humano. Eu acho que cada um de nós tem particularidades só nossas, nós somos únicos, cada um de nós é único, não existe. Mesmo o gêmeo, quando ele é gêmeo, ele ainda é único, porque ele pode até ser igual fisicamente, mas muitas coisas um tem que o outro não tem. Então, assim, nós somos seres únicos. Eu acredito que todos nós temos uma missão aqui nessa Terra, nesse planeta. E eu acho que se a gente não acreditar na gente, se a gente não investir na gente, a gente não está fazendo o que a gente veio fazer. A gente não está fazendo o nosso papel na nossa plenitude. Então, eu precisava gravar esse vídeo para vocês, gravei com o meu coração. Espero que vocês gostem. Encerramos por aqui e até o próximo.